Boa noite, pessoal, tudo bem? Me chamo Emerson, atualmente Head de Startups aqui do Orion Park, e hoje, na 19ª aula aí do Programa de Aceleração de Pequenos e Novos Negócios aqui do Orion Park, em parceria aí com o Sebrae, com a Prefeitura de Lages e CDL, a gente vai fazer um bate-papo, já naquela sequência do que a gente vem falando sobre trabalhar em rede, trabalhar em parceria, de estarmos envolvidos em diversos movimentos da cidade, né? E aí, hoje a gente tem o prazer aí de estar batendo um papo com o Altenir, que é gerente regional do Sebrae aqui em Lages, né? E também com o Jonathan, que ele é o diretor executivo da CDL. E aí eles vão estar dando a visão deles como pessoa física, né? Como líderes dessas entidades e também colocando a visão dessa entidade sobre o tema trabalhar em rede. Nós somos empreendedores, né? Quando a gente empreende na nossa cidade, a gente sabe que não tem mais espaço, como eu já falei em outros bate-papos, a gente não tem mais espaço para pensar só no próprio umbigo. Então, é muito importante a gente estar envolvido com as entidades, com as ações, conhecer também o que está acontecendo na cidade, também liderados por essas entidades, né? Para a gente poder unir esses esforços e transformar Lages cada vez mais numa cidade bacana para viver, para morar, para fazer negócios. Boa noite, Altenir, tudo bem? Tá mutado, Altenir. Estava escondido aqui. Desculpa. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Boa noite para o Jonathan também. E vamos aí bater um papo legal aí sobre atuação em rede. Show de bola. Grande Jonathan, boa noite. Boa noite, Emerson. Boa noite a Jana aí que fez o convite, o contato, ao Altenir. É um prazer estar com vocês aí, a gente poder trocar algumas informações, né, levar algumas informações, conhecer um pouquinho, né, aprender e, de repente, passar um pouquinho de informações que nós temos aí sobre esse tema importantíssimo de trabalho em rede, associativismo, cooperativismo, como que a gente pode atuar para melhorar aí o nosso ecossistema, né? Perfeito. Jonathan e Altenir, né, a gente já estava conversando antes, mas a grande maioria dos empreendedores que fazem parte do programa de aceleração, ou eles estão iniciando o seu negócio, né, ou eles já estão atuando, e a gente vem batendo muito na tecla de atuar no ecossistema, né, que agora é a palavrinha da moda, mas essa atuação de forma colaborativa que a gente fala já vem do associativismo, de outras ações, né? A CDL, a CIO, o Sebrae tem ações para isso, e eu gostaria de ver, de entender, porque vocês explicassem melhor, quais são as ações, por exemplo, que a CDL, Jonathan, tem hoje, que colabora com grupos que os empreendedores do ramo da gastronomia, de qualquer área do varejo, podem se inserir dentro da CDL, o que vocês têm hoje, e depois gostaria de entender também o que o Sebrae tem hoje e o que o Sebrae está apoiando aí para essas ações colaborativas aí para apoiar o empreendedor. Que bom, vamos falar um pouquinho então, né? Até porque, como não está todo mundo aqui, mas está gravado e aí vai ser compartilhado depois, né, Emerson? Quando se fala de CDL, muitas pessoas ainda olham e verem a CDL muito ligado, ou melhor, muito ligado, não, só ligado no varejo. E que de fato ela tem a maior ligação com o varejo, mas hoje a gente acaba atendendo todos os segmentos aí que vai do meio à indústria. E quando tu pergunta, Emerson, né, como que a gente pode ajudar e como que nós atuamos hoje aqui, nós atuamos também em segmentos e nichos, por exemplo, hoje a gente tem alguns núcleos, a gente chama de câmara, né, que não deixa de ser núcleos, que é a mesma coisa, só o nome que muda, onde a gente tem aí gastronomia, decoração, grupo de CDL jovem, núcleos em bairros como Coral, Centro e no Guarujá, onde a gente trabalha nesses segmentos, atuando mais diretamente nesses segmentos, mas que nada impede de a gente criar outros ou trabalhar momentaneamente em segmentos separados, individuais, ou que apareça algum conteúdo, algum assunto específico e a gente consiga trabalhar naquele momento aquele assunto. Então, hoje a gente atua bastante forte, que vai como eu falei, do meio à indústria e trabalha nesse segmento gastronomia. E quando a gente fala também de parceria, gastronomia para nós é um case,
onde a gente tem uma parceria muito grande com a Associação Empresarial, com a ACIL, onde se pensou em criar esse núcleo, por exemplo, e lá a mesma coisa, para que não se criasse dois, e até uma forma de concorrência entre os grupos, que na verdade o mesmo segmento, a gente teve a feliz ideia aí de juntar, aonde ele funciona dentro da entidade, da CDL, e até dentro da CIL. Então, isso já é um exemplo que, se a gente quiser, as coisas funcionam em conjunto, e mesmo instituições, entre aspas, eu falo diferente, até porque as ações muitas vezes se confundem, mas que podem estar trabalhando juntos, né? Perfeita observação. Aproveitando que o Jonathan tocou, eu acho isso um grande exemplo da questão do trabalho em rede, né? O que o público, as pessoas que não estão envolvidas no meio do associativismo ou de entidades, acreditam que a CDL e a CIL não são concorrentes, ou que elas não se dão, não fazem ação em conjunto, e muito pelo contrário, né, Jonathan? O exemplo do setor gastronômico é um exemplo de trabalhar em rede, em trabalhar em conjunto. Vocês têm algum resultado, assim, que vocês tiveram em fazer parceria entre CDL e a CIL, assim, num exemplo para dar para o pessoal? Esse é um exemplo, né? Tanto é que a gente teve aí agora o maior festival gastronômico do estado, em parceria, e aí o Sebrae entra junto nesse processo, inclusive desde o primeiro momento, mas agora que está sob a gestão das entidades muito mais forte, com a parceria do Sebrae aqui com a Altenir, já agradecemos. E a gente tem algumas ações, por exemplo, até a própria criação do Orion Park foi uma ação conjunta das entidades, né? Que isso estamos trabalhando junto para esse mesmo fim. A gente vai falar um pouquinho mais depois sobre esse assunto, mas a própria revitalização do centro, uma ação que iniciou aí com o Sebrae, CDL, a CIL entrou também nesse processo. Então, são vários exemplos que eles saem um pouco da entidade, né, para fora da entidade, para a comunidade, dessas ações. O próprio mercado público, que está prestes aí a ser inaugurado também, ação conjuntas que a gente vem trabalhando muito em cima disso, e que você vê, não é algo só para o empresário ou para o associado que está ligado à entidade, é para a comunidade também, né? Exato. Exato. E isso é uma observação legal, né? Tipo, nós, quanto instituição, a gente não entrega só para o empresário, pro negócio, para business, né? É feito toda uma entrega, um pensamento nas ações estratégicas das entidades, do que nós podemos entregar para a comunidade, né? Para gerar valor para a comunidade, né, Altenir? E conta para a gente, Altenir, o que o Sebrae está fazendo, quais são as ações que hoje vocês estão se envolvendo aí com o trabalho em rede para contribuir para os empreendedores, para a comunidade. Obrigado. Embora o Sebrae tenha uma característica muito forte de atendimento, de consultoria individual, a gente tem vários projetos que são coletivos. Então, só para a gente citar alguns que estão ocorrendo e só estão ocorrendo porque são grupos, a gente está fazendo um trabalho de melhoramento genético com produtores de leite lá em Abdom Batista. Então, com a prefeitura lá, a gente fez um trabalho em conjunto, elencamos alguns produtores que estão trabalhando hoje lá a parte de melhoramento genético do rebanho. A gente tem, hoje de manhã a gente teve ainda uma conversa com a Universidade Federal lá de Curitibanos. A gente pretende lançar um projeto que ele é inédito no país, de melhoramento genético do alho. Então a gente vai trabalhar com a Universidade Federal, Sebrae, Associação de Produtores de Alho e produtores rurais de lá, para fazer um trabalho de melhoramento genético e limpeza de vírus na produção de alho que existe lá hoje, com impacto direto no resultado dos pequenos produtores. E esse é um programa exclusivo para pequenos produtores, para agricultura familiar. Aqui na nossa região, a gente tem trabalhado, na região mais aqui de cima da serra, programas de identificação geográfica, de identidade geográfica. Então, a gente tem mel, vinhos de altitude e a maçã Fuji, já com as suas IGs, já com as suas indicações geográficas em andamento no INPI. Então, os produtores desses produtos vão ter um reconhecimento internacional. Quando você faz esse registro de denominação de origem, você tem um alcance internacional, então, mostrando que esses produtos são diferenciados e conseguindo para eles um volume maior de vendas, um preço melhor para seus produtos. E tem uma série de ações que são feitas em conjunto. O Sebrae tem nas suas bandeiras
o incentivo ao associativismo, né? Dentro do empreendedorismo, o associativismo, o cooperativismo, grupos de produtores, grupos de empresários, núcleos ou câmaras setoriais, como o Jonathan citou, são muito defendidos e muito apoiados, porque a gente entende que quando a gente apoia uma empresa, isso é importante, causa um reflexo naquela sociedade, naquele ambiente. Quando a gente atende um grupo de empresas, esse reflexo é bem maior, o impacto é bem maior. E como a gente pretende criar cada vez mais melhores condições para o empreendedor, para que o empreendedor tenha sucesso, essas parcerias são estratégicas, são muito importantes. Então, tem essa visão institucional, mas tem também a visão de os empresários perceberem que, existem entidades que existem para dar apoio a eles. Existem as entidades. O empresário precisa ir atrás, né? Ele vai ser bem atendido, lá vai ter soluções, a CDL, a CIO, o SEBRAE, FIES, tem diversas soluções, muitas delas gratuitas ou a preços subsidiados, para fazer crescer esse empreendimento. Nós existimos para apoiar os pequenos negócios e nós existimos porque acreditamos que, melhorando o ambiente de negócios, a sociedade vai ser impactada positivamente e nós vamos ter uma cidade, um estado, um país melhor para trabalhar. Depois eu posso voltar com outros exemplos, mas nós temos turismo, no varejo, enfim, mas o recado nessa primeira intervenção é dizer que não importa se você se vê como um pequeno negócio, ou um negócio ainda informal, ou até mesmo um negócio que ainda está no papel. Existem entidades que estão aí para apoiar essas ideias, apoiar esses pequenos negócios, auxiliá-los na sua formalização e fazer com que eles tenham sucesso cada vez mais. Perfeito, Atenir. Hoje eu estava participando de um bate-papo com o pessoal aí do Senac, e a gente falou muito sobre a questão da pandemia, né, os desafios que a pandemia trouxe para o negócio e também as oportunidades. E a gente falou assim sobre cultura empreendedora, o lado criativo, né? E eu fiz um link da importância de a gente atuar em rede ou de participar do meio associativista, do ecossistema, das entidades, né? Porque quando você é empreendedor e você está focado só no teu umbigo, só no teu mundo, na tua bolha, você só vai pensar da mesma forma. Beleza, eu vou lá, eu vou frequentar o núcleo gastronômico, eu vou frequentar o núcleo de moda, eu vou trabalhar junto com a galera dos consultores. Só o fato de você estar compartilhando informação com o mesmo grupo já vai fazer você pensar um pouquinho fora da bolha e vai ajudar você a ser mais criativo para gerar solução para o teu negócio, né? Isso é um benefício de fazer parte. Uma outra coisa também, nós empreendedores, a gente tem que... Cara, eu não sou do meio gastronômico, mas eu vou lá e vou participar da galera da gastronomia. Vou participar da galera dos bares, da galera da cervejaria. Nunca vi cerveja, não faço ideia do que, mas eu vou lá, vou escutar um pouquinho o que esses caras têm para falar. Será que eu não posso pegar um insight que eles estão tendo ali para eu poder aplicar no meu negócio? Então, nós empreendedores, nós temos essa necessidade de estar envolvido com esse tipo de entidade, com esse tipo de ação, para a gente usar para os nossos negócios e também contribuir para a cidade. Porque a gente não pode ter a visão só de sugar, né? Eu vou entrar lá só para pegar informação, não. A gente tem que dar o que a gente chama do give back, a gente precisa entregar para a nossa sociedade. Então, fazendo essa analogia, fazer uma pergunta assim, eu sou empreendedor, estou começando meu negócio, como que eu faço por onde que eu chego para buscar a CDL e o SEBRAE? O que a CDL pode me ajudar? Estou abrindo uma loja nova, como que eu faço para me associar? Se eu estou precisando de ajuda para gerenciar meu negócio, eu quero aprender a fazer planejamento, como que eu busco o SEBRAE? Bom, basicamente nos procurando, né? Ou via digital, ou agora na pandemia a gente está com horário marcado, então o cliente liga a gente. Você pode ajudar desde a validação da ideia, né? Então, colocar no papel lá e fazer junto com ele essa validação, até mesmo uma empresa que já está consolidada
e que quer lançar um produto novo, que quer ir para o mercado novo, que quer melhorar a embalagem, e essas ações são, na sua grande parte, gratuitas, ou, se não são gratuitas, elas são fortemente subsidiadas. Nós temos hoje linhas aí de aporte de recursos, onde você vai subsidiar até 70%, principalmente nas soluções de inovação e de tecnologia. O Sebrae tem essa possibilidade aqui. E, Emerson, você falou uma coisa importante. Às vezes, não precisa ir lá quando você sente necessidade. Vai lá, bate um papo, vai lá, conversa, vai participar de uma reunião de núcleo, se não é associado ainda, liga lá e diz, olha, eu quero saber como é que funciona, quero visitar, quero participar de uma reunião, quero saber o que o pessoal está falando aí no meu setor, e ir com a cabeça aberta para trocar informações. Uma coisa que, nos últimos 20 anos, eu acompanho aí núcleos e câmaras setoriais já pelo Sebrae há 20 anos, se evoluiu muito essa questão de antes enxergar a pessoa que atua no mesmo ramo como um concorrente, né? Hoje nós temos pessoas que atuam no mesmo ramo ganhando dinheiro juntos, cada um com a sua expertise, cada um com o seu mercado, cada um com o seu jeito de atuar. Eu vou dar um exemplo aqui, que foi o do grupo de gastronomia na Festa do Pinhão do ano passado. Olha só, a cada ano, depois que a Festa do Pinhão se encerrava, a organização fazia uma avaliação dos pontos fortes e dos pontos fracos, né? E como ponto fraco recorrente era a gastronomia. As pessoas iam lá e tinha gente fazendo comida típica que nunca tinha visto pinhão, né? Ou não, levava algum conhecido lá e a comida que tinha lá não era legal. E essa necessidade, e juntou com a oportunidade do núcleo de gastronomia levar algumas empresas lá para dentro. Então, teve um espaço, e vocês estão nos assistindo aí, quem foi na festa vai lembrar, no passado teve um espaço de gastronomia da nossa região, né? E o Jonathan depois me corrige se eu estiver errado, mas eu imagino que foi em torno de 6.000 refeições que foram servidas lá. Cada restaurante preparou um prato novo, com comida típica, com elemento típico da nossa gastronomia, num preço único. Eles trabalharam lá todo o período da Festa do Pinhão lá dentro, e foi muitíssimo bem avaliado. Divulgaram as suas empresas, ganharam dinheiro, foram objeto de matérias em vários jornais, em várias revistas, televisão, estava lá direto. Então, vejo uma atuação conjunta, porque um restaurante não teria condições de falar, ou 2 ou 3, né? Porque eles tocavam a operação lá e tocavam a operação normal durante o dia, né? Então, eles trabalharam bastante, mas tiveram excelentes resultados. Mas se organizaram com as instituições, se organizaram com o pessoal da organização da festa, se organizaram entre eles e conseguiram fazer um trabalho bastante interessante lá, que foi reconhecido já no primeiro ano. Que legal. E uma coisa que chama atenção, né? Como que eu, empreendedor, posso fazer parte do Sebrae? É só ligar, bater um fio lá, ou mandar um e-mail, ou um WhatsApp, alguma coisa, é fácil. E, Jonathan, na CDL, se eu sou um empreendedor, como que eu faço parte da CDL? Não tão muito diferente como o Sebrae, também é só ligar, né? Claro que aqui tem um pouquinho mais na questão de documentação, mas também é muito tranquilo hoje, como a gente falou ali no início da nossa conversa, Emerson, qualquer tipo de empresa, ou até profissional liberal, inclusive, né? Para quem está nos ouvindo, a gente tem, inclusive, médicos, dentistas filiados à entidade, até pelo fato de alguns serviços que nós temos, né? Não só na questão do associativismo em si, mas a questão de serviço, de fornecer algo de solução para o empresário, para o empreendedor, para o pequeno negócio, ele acaba vindo. Mas eu vou puxar um pouquinho o gancho, tu comentou ali algo na questão, nesse momento de pandemia, ou até quando nós estávamos no ápice da pandemia, e como as entidades são importantes, né? Nós conseguimos algumas coisas importantes, algumas liberações, como, por exemplo, vou dar um exemplo prático aí com o ônibus da Transsul, onde era um dos empecilhos que nós tínhamos lá no primeiro momento da pandemia,
e a gente conseguiu aí, numa conversa junto com a Secretaria de Saúde, junto com a Prefeitura, junto com os órgãos que estavam à frente desse processo, liberar para que os colaboradores viessem. Então, isso só deu nesse momento porque houve uma intervenção, houve uma ação das entidades para isso. Então, a importância de ter entidade junto com os empresários, com empreendedores. Então, né, nós falávamos antes do início, mas vamos tentar puxar alguns exemplos por que é importante a entidade. Então, nesse momento de pandemia e algumas outras também liberações que a gente conseguiu, claro que sempre em conversa, e aí a gente tem que também agradecer. Uma situação é um empresário ir lá falar com o setor de saúde, com a prefeitura. Outra situação é as entidades envolvidas conversarem. Não quer dizer que vão liberar tudo, mas é muito mais fácil o diálogo e a gente consegue ter uma aproximação mais tranquila. Então, por isso a importância dessas entidades, né, Emerson? Perfeito. Nessa linha que você comenta, Jonathan, assim, a gente pensa assim, mas eu, empreendedor, eu quero mudar minha cidade e tal, né, quero fazer muitas coisas, e às vezes sozinho é desafiante, né? A gente sabe que a gente precisa de um e-mail mais forte como uma entidade, que ela tem uma certa representatividade. Eu me insiro por essa entidade para poder realmente botar aquela minha ideia, tentar trazer mais força para aquilo, para a gente ter esse impacto. Um exemplo que a gente tem aqui de trabalhar em rede é justamente o programa de aceleração. O programa de aceleração só foi executado de uma forma rápida porque está envolvido a Prefeitura de Lages, está envolvido a CDL, está envolvido o Orion Park, está envolvido o Sebrae. O Sebrae, por exemplo, está fornecendo as mentorias de graça. Alguns empreendedores já estão recebendo essas mentorias para olhar especificamente para o seu negócio, né? Então, isso só foi possível porque cada um focou no que tinha de bom e conseguiu contribuir nesse sentido. Esse é um exemplo de trabalho em rede. O Clayton acabou de entrar também, as boas-vindas para ele. Clayton, se você quiser fazer algum comentário, alguma fala, fique à vontade, né? A gente tem que dar espaço para o chefe, né? Senão, Deus o livre. Não, boa noite a todos, pessoal. Primeiro, agradecer aí a recepção, né, calorosa do Emerson, vocês perceberam, né, a recepção calorosa dele. Boa noite, Jonathan, boa noite, Altenir. Obrigado aí por vocês estarem participando da nossa live aqui, mais uma live aí junto aos nossos empreendedores da Aceleradora de Pequenos Negócios, né, dar boa noite a todos os nossos acelerados aqui. Eu tô vendo aqui que tá o Juliano, acho que do Burger da Joca, não sei se é a Michelle que tá aí, Jaqueline, a Ingrid, a Fabrícia que está aqui, a Júlia que está acompanhando. Obrigado aí por vocês estarem participando da nossa conversa, né? Jonathan, acho que Jonathan e Altenir falar de articulação em rede com cada com os dois aí é a base da vida do Jonathan, né? E a base da atividade do Altenir nesses últimos anos, né, Altenir? Então, porque a função tanto do Jonathan quanto do Altenir são extremamente vinculadas à necessidade de articulação, né, em rede, né, seja a rede da própria estrutura da federação, né, Jonathan, do CDL, da própria estrutura do Sebrae estadual, né, Altenir e nacional, mas também a articulação dentro do território, com outras pessoas, a necessidade de, e principalmente saber, e muitas vezes até ficar frustrado com isso, do quanto a gente pode produzir além agindo em rede, né? E uma coisa que eu vou deixar o Emerson conduzindo aí a conversa e vamos interagindo todo mundo junto, até porque eu estava numa outra live justificando o meu atraso, estava numa outra live junto, agindo em rede, né? Estava com o pessoal da universidade aqui da Uniplac, com a Gerência Regional de Educação, falando com os alunos interessados em atuar na área da administração, né? E eu não tenho nem formação na área da administração, né? Estou em funções administrativas, mas não tenho formação na área da administração, tenho formação na área da tecnologia, na área da saúde, embora a formação de sistemas ela é um pouquinho, né, Emerson, de administração, e a gente está lá articulando e conectando, e já tem lá conexão para mais um projeto, mais uma possibilidade. E acho que a beleza da articulação em rede, de a gente se conectar e a gente fazer essas ponderações, é realmente esse potencial de criar novas coisas que a gente tem, que a gente consegue fazer a partir do momento que a gente aprende a articular em rede.
O Emerson estava falando da própria aceleradora, né? Um baita do exemplo aí da importância de a gente poder articular em rede. Acho que a gente pode falar um pouquinho, Jonathan, do projeto, e o Altenir também, de um projeto que nasceu, como o Altenir falou, do setor gastronômico, que é o Delivery agora, né, Jonathan? Também um projeto bacana aí, parceria do Orion, do Sebrae, que dá a possibilidade para o empreendedor, que o Burger da Joca está lá envolvido já. Então, a gente tem um poder de criação muito grande quando a gente trabalha em rede. E para eu não passar em branco, queria fazer uma pergunta aí para o Jonathan e para o Altenir. Hoje, na nossa cidade, como é que vocês avaliam, né, a vinculação da rede de empreendedoras, ou como é que vocês avaliam o relacionamento das pessoas que atuam nessa rede voltada para o fomento do empreendedorismo, da inovação, dos negócios aqui na nossa cidade, articulando em rede? Eu queria escutar um pouquinho que vocês compartilhassem essa visão também, porque, Jonathan, muitas vezes, e Altenir também, as pessoas elas não sabem, elas não veem com clareza o que um CDL, o que um Sebrae faz, o que o Orion faz, e o resultado que isso gera, e o que isso traz realmente de benefício para a comunidade, para os empreendedores, essa articulação em rede. Altenir, quer falar? Posso? Pode falar. Então, até boa pergunta, né? Eu digo, a gente, além de movimentar e de articular na cidade, como o Bento disse, Clayton, a gente acaba articulando no estado todo e até fora dele, pelo fato que nós somos um sistema nacional, né? E, assim, o que a gente vê hoje na nossa cidade, quando eu falo hoje, de alguns anos para cá, realmente, às vezes, o empreendedor, e às vezes por falha nossa mesmo, não sabe o que realmente a força que é esse associativismo, né, o que as entidades conseguem entregar hoje para eles, e muitas vezes, como o Altenir colocou, gratuitamente. Né, exemplo é o que nós estamos fazendo aqui agora, né, com alguns empreendedores, que olha a qualidade que se tem de mentoria, de treinamento, de qualificação que pode o empreendedor ter, ou quem não é empreendedor, mas quer empreender sem custo nenhum, né, sem ter que desembolsar nada. Então, hoje, tanto o Orion, né, a CDL, a própria CIL, Sistema Fiesc, Sebrae, hoje, o que se imaginar que o empreendedor precise em alguma dessas entidades, qualquer tipo de assunto, em alguma dessas entidades, ele vai obter a informação, qualquer. Gestão, tecnologia, finanças, qualquer. E se as entidades, porventura, não tiverem, com certeza elas vão buscar. Então, quando tu pergunta isso, acho que deixa uma brecha, e até para que a gente possa falar aí, para quem, de repente, não está nos ouvindo agora, mas vai assistir depois, busque as entidades. Né? E aí vou falar pela CDL agora. Não vai ficar sem resposta. Nós podemos até não ter ou não resolver aquele determinado assunto naquele momento, mas nós vamos buscar informação e não obtendo, até pelo fato da rede, né? Como a gente bem colocou, a gente vai buscar parceiro, né? O Clayton falava ali do O Delivery, né? Isso é uma ação que, você veja, veio do grupo de gastronomia, de uma dificuldade que eles tinham no grupo de gastronomia ligado na CIL e na CDL, o qual eles solicitaram, e nós, em parceria em rede, fomos buscar o Orion, né, e o Orion, através de uma startup, que é a Roni, dentro do Orion, disse, não, nós aceitamos o desafio. E uma loucura, né, em 80 dias, mais ou menos, a gente sentou, planejou, executou e colocou em operação. Então, olha que legal, isso só saiu por quê? Porque o trabalho em rede. Cada um fazendo o seu papel, né, nós estamos engatinhando, a coisa está começando, mas já está dando resultado, já está dando alguns frutos, mas só foi articulado e foi colocado em operação porque há, primeiro, confiança entre as instituições, isso é importante, né? Eu lembro de uma fala que nós conversávamos numa reunião, por que vocês nos procuraram, por que a gente está aqui? Pela confiança. Então, isso é importante, né? E aí é o trabalho de rede, que é o que a gente está comentando. Então, tem muitas ações que a gente pode fazer junto, e às vezes as pessoas ficam com medo, mas eu posso ir lá, será que eu tenho que pagar? Qual é o custo? Não, gente, pode ligar, pode perguntar, não tem custo. Não é como, de repente, não sei se eu poderia falar assim, uma consulta médica. Marcou, foi lá, tu pagou. Não, com as instituições não tem, né? Tu pode marcar, pode sentar, pode conversar, né? Porventura pode ser que tenha algum investimento, mas pode tirar essas dúvidas, né? Acho que é isso. Vou ter. Oi, Clayton. Eu estou no Sebrae aqui em Lages há 10, 11 anos. Né?
mas eu comecei nessa área do associativismo em 95 como coordenador de núcleo na CIL. Ajudei a montar, junto com outras pessoas, o núcleo de jovens empresários, que felizmente está aí atuante até hoje, e posso dizer que ano a ano a nossa região vem crescendo nessa questão do associativismo, no trabalhar juntos, em ser sócios de projetos, né? Quando a gente trabalha com associativismo, quando a gente trabalha em rede, não existe um pai da criança, como se diz. Existem esforços de várias entidades para que um objetivo se concretize. E a gente tem percebido, ano a ano, que nós estamos amadurecendo, nós estamos crescendo nesse sentido. Cada vez mais o ambiente é mais colaborativo, aqui do ponto de vista das instituições da nossa região. Por que isso? Porque a gente está aprendendo cada vez mais que, trabalhando em conjunto, atuando em rede, primeiro, a gente reduz energia, reduz esforço, reduz gastos, e segundo, a gente consegue chegar muito mais longe, a gente consegue implementar ações que individualmente ou nós demoraríamos muito para conseguir, ou nós gastaríamos muito esforço, muita energia e muito recurso, ou talvez até a gente desistisse na metade do caminho. E cada vez mais a gente tem exemplos concretos disso, do resultado que se consegue obter trabalhando em conjunto. Por outro lado, a mentalidade dos nossos empresários também está deixando de ser tão individualista como era alguns anos atrás. E as pessoas também estão percebendo que a gente precisa trabalhar em conjunto, tanto para a própria empresa, como para conseguir melhorias e avanços para a nossa cidade. Perfeito, Altenir. Eu fico pensando, fazendo uma analogia, assim, olhando quanto cidadão, imagino, né, que talvez não tenha tanto contato com as entidades, assim, que vocês são as pessoas, esses líderes que estão liderando essas entidades, vocês são responsáveis por construir essas pontes, né? Essa articulação é criar essas pontes, para facilitar o acesso para a comunidade e para os próprios empreendedores. A gente precisa visualizar isso. E eu, quanto cidadão, quanto empreendedor, estar fazendo parte de uma CDL, de uma CIL, estar envolvido com as ações do Sebrae, por exemplo, é uma forma de eu ajudar a construir essa ponte. Não só para eu andar nela, e sim para outras pessoas, para deixar um legado para a nossa cidade, para gerar uma entrega de valor. Um exemplo que você citou sobre as questões de identificação geográfica, produtos com denominação de origem que vocês estão trabalhando lá, às vezes o empreendedor ele tem uma realidade, ele tem uma vivência que ele não consegue saber como eu ganho mais dinheiro com o meu produto, como eu agrego mais valor. Aí precisa de entidades como o Sebrae, um esforço em conjunto para, olha, se a gente colocar, desenvolver a identidade geográfica desse produto, a gente trabalhar nisso, a gente consegue vender com valor agregado maior, você pode ter uma receita legal para tua família, tua qualidade de vida melhorar. Por isso que é importante do envolvimento. Se o empreendedor ele não está envolvido numa entidade, às vezes ele acaba perdendo uma oportunidade como essa, né, Altenir? A informação é muito importante, né? E às vezes a informação não chega até aquela pessoa que está dentro da sua empresa 24 horas por dia. É importante o empresário vivenciar a sua empresa? É importante, mas ele precisa ter tempo e ter a proatividade de buscar informações, de estabelecer contatos, de aumentar a rede de relacionamento deles. Porque, às vezes, uma conversa, uma dica, uma ideia que ele acaba tendo numa conversa dessas, melhora muito o negócio dele, resolve um problema que ele tinha lá e que estava sapateando em cima desse problema e não conseguia achar uma solução. Às vezes, uma conversa de fora, às vezes, sair daquele ambiente um pouquinho, pode ajudá-lo. Perfeito, né? E lembrando, vou frisar de novo, né? A gente usa as entidades, a gente absorve, mas a gente também tem que entregar. A gente sabe que a gente tem que usar as entidades como um meio de deixar um legado para a nossa cidade, né? Então, eu não posso ser só o cara que vai sugar. A gente vamos considerar que estar participando desse tipo de entidade, dessas ações, é um diferencial competitivo e estratégico. Por quê? Eu não fico só dentro da minha bolha, eu consigo entender outras realidades, ganho experiência e trago para o meu negócio e entrego para a cidade.
E pensando nessa questão de o Sebrae e o CDL, eles não envolvem apenas questões de negócio, hoje o que está acontecendo? Quais são as movimentações que o Sebrae, que o CDL estão fazendo hoje para entregar para a comunidade? O que vocês têm de exemplo para dar de trabalho em conjunto entre as duas entidades? Então, nós podemos falar o Enel Teneiro. Vou falar um pouquinho, acho que você complementa ali, pode ser? Que nós iniciamos aí um trabalho em conjunto, de fato, há 11 anos atrás, em 2011, ou melhor, 2009 foi, 2009, né, que agora já é realidade, pelo menos parte já é realidade. Eu falo, nós temos 3 partes concluídas, né, que é a revitalização do centro aí, que a primeira foi a conclusão do cabeamento subterrâneo, a segunda a conclusão ali da praça, o calçadão, e agora aí a Nereu Ramos com a Coronel Córdoba. E, de fato, o dinheiro não é nosso, né? Porque às vezes a gente fala, a gente movimentou a ação, não, mas quem pagou não foi vocês. Tudo bem. Nós pagamos, né? Pagamos entre aspas, porque nós acabamos pagando enquanto contribuintes, né? Mas quem movimentou ou iniciou a conversa, movimentação, articulação, foi as entidades, né? E nesse caso, a CDL, como o Sebrae, tiveram um papel fundamental, foi as primeiras instituições que trabalharam em cima disso. Eu lembro aí desde 2009, mas uma das primeiras reuniões em junho, se não me falha a memória, de 2011, a gente entregando lá a documentação, estava eu, Altenir, o Nilton, estávamos em 5 pessoas, né, junto com o governador, então, o Raimundo Colombo, e assim, nós falávamos um pouquinho antes de iniciar o vídeo aqui, que nós vamos ter uma cidade, eu acredito que a obra deve terminar aí o ano que vem, não termina toda ela esse ano, mas nós vamos ter um centro da cidade, um dos mais bonitos de Santa Catarina. Isso é uma articulação real, que está aí, é concreta, que iniciou de acordo com a movimentação, né, com a parceria entre as entidades. Né, Altenir? Comentário. Exatamente. E se não tivesse essa organização, esse envolvimento das entidades e também das empresas, porque isso é importante, Emerson, isso é uma das formas de as pessoas entenderem também a importância das entidades. Quando ela participa, ela está dando suporte para a entidade. Então, vai uma entidade lá que tem 1.200 associados, quando fala, tem um peso bastante forte. Então, as entidades foram atrás, as empresas também fizeram a parte delas, e a gente está vendo hoje o resultado de um trabalho que, se fosse começar hoje, provavelmente não aconteceria, né? Foi uma pressão e uma articulação que, na época, encontrou condições favoráveis. É um investimento ali bastante alto, né? Eu vejo, de vez em quando, algumas pessoas criticarem, dizendo, está se gastando tanto para melhorar o centro da cidade, poderia estar investindo em outra coisa. Mas esse dinheiro era especificamente para isso. Ou ele viria para Lages, ou ele iria para um projeto de revitalização de outra cidade. Uma coisa não exclui a outra. Então, são essas coisas que a gente tem que buscar. E nós vamos ter, como o Jonathan falou antes, uma das cidades, um dos centros das cidades mais bonitos do estado. E para quem é? Para nós. Eu comentava com vocês antes, eu passei no sábado à tarde, ali depois das 6 horas, pelo Calçadão Novo, e estava cheio de gente. Muita criança brincando, pessoas ali sentadas vendo o pôr do sol, pessoas caminhando, pensando na vida, contemplando, enfim. Então, as pessoas daqui utilizando o centro da nossa cidade. É para isso que nós queremos. Quando você não conserva o centro da cidade, o centro da cidade ele vai se deteriorando. E ele vai deteriorando, as lojas boas vão saindo dali, o preço dos aluguéis vai caindo, daqui a pouco está tudo escuro, está mal conservado, daqui a pouco a violência, o tráfico de drogas está instalado ali. Então, quando você preserva, quando você revitaliza um centro, ele tem, claro, e esse era um dos nossos principais objetivos, a questão do impacto econômico, mas tem também essa questão de preservar o centro da cidade como um ambiente limpo, bonito e seguro para nós, para a nossa população, para a nossa comunidade, também para os turistas, né? Mas aquilo lá, o equipamento e o centro da cidade vai ficar cada vez melhor para nós, para que a gente aproveite. A gente está fazendo agora também, trocamos umas ideias há um tempo atrás, eu apresentei a versão 1.0, agora, Jonathan, já tem a 2.0,
do programa de valorização do varejo, onde a gente vai levar também a oportunidade para alguns participantes da CDL participar de um trabalho que envolve desde aquela figura, desde o diagnóstico de como ela está indo em 5 áreas diferentes. Nós vamos ter o cliente oculto, que em alguns lugares é conhecido como comprador fantasma, que é uma metodologia onde um consultor simula uma compra e ali ele avalia diversos aspectos físicos, atendimento. Até agora a gente vai incluir também as questões de protocolos de saúde, até um trabalho de gestão de reputação na internet. Então, qual é a reputação da minha empresa na internet? O que estão falando da minha empresa na internet hoje? Quais os pontos fortes? Quais os pontos fracos? Então, a gente está fazendo um combinado aí com essas 3 soluções e a gente vai levar para os associados da CDL com cerca de 75% de subsídio do Sebrae. Então, o objetivo é fornecer ferramentas para que o gestor do negócio, o dono do empreendimento, ele consiga fazer uma gestão mais efetiva, mais adequada com os novos momentos, mais ágil, e olhando principalmente olhando o que falam da minha empresa hoje no ambiente virtual, no Facebook, no Google, qual é a minha nota, quais são as minhas avaliações, o que eu posso melhorar. Essa ferramenta, ela ganhou em 2019 o Prêmio Nacional de Inovação no Turismo, pelo Ministério do Turismo. E a gente está conseguindo trazer aqui para Lages um custo bastante baixo por conta de trabalharmos com grupos de empresas. Então, a gente consegue fazer essa ação. Perfeito, Altenir. E são coisas que parecem ser simples para a gente, que já tem um certo acesso, né? Mas nem todas as empresas, os empreendedores estão preparados para identificar ou entender a reputação que tem online. Isso é de extremo valor para o negócio, né? A gente precisa, quanto entidade, fornecer esse tipo de apoio. Um outro exemplo que me veio muito na cabeça, que vocês falaram no começo ali, eu vou puxar também, que auxiliou e está auxiliando muito na transformação da cidade e na mudança de vida de várias pessoas, é o próprio Orion Park, né? O Orion Park, ele surgiu por um trabalho em rede, e hoje ele só opera, o seu funcionamento, a sua operação, é porque acontece em rede. A gente chama aqui de tríplice hélice, né? Então a gente tem entidades governamentais envolvidas, o pessoal da academia e as empresas, né? Então a gente sabe que o centro de inovação, o parque, que vai funcionar porque existem esses atores envolvidos, e que se não existissem esses atores, talvez aqui não estaria sendo desenvolvido esse programa, não estariam sendo desenvolvidos outros programas, né? Hoje, de impacto, hoje a gente está impactando em mais de 140 empresas, empreendedores que estão vinculados a algum programa que, na sua essência, foi pensado de forma em rede, né? O Clayton pode fazer algum comentário sobre isso, com certeza, né? E se não for isso, o Orion Park ele não funciona, né, Clayton? Com certeza, e uma das características da articulação em rede aqui na nossa cidade, poxa, eu acho assim, o exemplo foi citado agora pelo Jonathan e pelo Altenir, da revitalização do centro. Assim, gente, eu falo para vocês, não é fácil acontecer, né? Eu acho que o Jonathan pode falar com mais, o Jonathan e o Altenir pode falar com mais propriedade ainda, porque eles estão lidando nesse projeto há quantos anos, Jonathan? 11, né? 11 anos. Então, olha só, 11 anos de projeto para conseguir sair. O Orion começou a ser construído a ser projetado em 2007, né? Ficou pronto em 2016, né? Foi um pouco menos de espera. E a gente percebe isso muitas vezes, e essa articulação em rede, tanto o Orion quanto a revitalização do centro, eles são cobranças junto ao poder público, né? Em prol da sociedade. E acho que aí você já tem uma característica, né, da necessidade, do potencial da articulação em rede, né, de melhoria para a sociedade. Mas o que eu, empresa vinculada ao CDL, ganho com a Praça Nova da Catedral? O empreendedor tem que entender isso, né, Jonathan? Se ele não conseguir enxergar esse benefício, a visibilidade disso, isso é lamentável, né? O que o empreendedor ganha com o Sebrae buscando aumentar o turismo da cidade?
a gente tem que entender, independente da área onde a gente atua, que a atividade de uma entidade de articulação em rede, ela se destaca e ela tem potencial exatamente por isso, né? Porque, em tese, o CDL não tem por que pensar na Praça da Catedral, né, Jonathan? E o Sebrae? Mas peraí, são entidades que representam o empreendedor? Vamos fazer uma reflexão aqui. Por que faz sentido trabalhar em cima disso? Faz realmente sentido a gente pensar, olha o Orion Park, quanto que ele já devolveu para a sociedade. Eu também, Altenir, passei lá no final de semana na Praça da Catedral, certo? Agora tem todo um planejamento em torno daquela região ali da Praça da Catedral de atividade de potencial econômico que pode se desenvolver, né? Para atender aquele público que está indo ali, né? A mesma coisa no mercado público, né? Também é outro instrumento. Poxa, tudo isso são ações envolvendo diversas frentes. Mas eu queria fazer uma pergunta. Permite, Emerson, você que está comandando aí a bagaça. Fica à vontade. Essa articulação em rede aí, que está sendo dita, né? Essa articulação em rede, ela, no final das contas, ela auxilia a eu, empreendedor, vender mais? E o que eu, empreendedor, articulando em rede, eu vou ganhar? Exemplos de que eu vou ganhar mais, vou vender mais, minha empresa vai melhorar se eu trabalhar em rede. Se eu participar do CDL, se eu for ativo junto ao Sebrae, o que eu ganho com isso? A gente consegue resumir isso em 3 exemplos que a gente consegue ganhar? Para os empreendedores que estão nos acompanhando aqui, entender o que se ganha trabalhando em rede. Vou tentar dar um exemplo, então, para a gente começar a responder em conjunto a tua pergunta. Nós temos aqui em Lages, um dos desafios é aumentar o movimento turístico. Um dos nossos objetivos, dentro lá do movimento dos novos tropeiros, que também é uma articulação em rede, que Lages seja o principal polo turístico da região da Amures. Nós temos 4 empresas de turismo lá na localidade de Pedras Brancas, que é um distrito aqui de Lages, a maioria de vocês, se não todos, devem conhecer, que já vem tentando há algum tempo viabilizar aquela região como um destino, como um atrativo turístico e com uma ação conjunta onde todos ganham. Por eles estarem em conjunto, eles procuraram a Amures entrou em contato com a gente e a gente conseguiu trazer uma consultoria de uma consultora que é uma das mais renomadas no país e está fazendo com eles um trabalho agora de 3 meses, sem custo algum, para estruturar aquela região das Pedras Brancas e aquelas 4 empresas num roteiro turístico, que vai começar agora com day use e depois vai evoluir para um roteiro de 2 dias, de 3 dias, agregando outras propriedades e outros atrativos da região. Se eles estivessem sozinhos, eles iriam conseguir isso? Dificilmente. Se eles não estivessem juntos e não tivessem procurado apoio lá da Amures, eles iriam conseguir isso? Não conseguiriam. Né? Então, esse é um exemplo, Clayton, bastante simples, de 4 empreendimentos aqui de Lages, que são vizinhos, querem trabalhar no turismo, querem fazer aquela região evoluir, tem potencial para isso, tem atrativo para isso, mas estavam com dificuldade de colocar esse produto coletivo no mercado. E aí vieram buscar o apoio com a Amures, a gente tem uma parceria lá com a Amures para o desenvolvimento do turismo, e aí a gente conseguiu fazer, eu fiz uma conversa com o pessoal lá de Florianópolis, do Sebrae, e a gente conseguiu um recurso para trazer a Tânia, e na semana que vem, nessa semana, dia 17, ela vai estar aqui em Lages, eles vão estar aqui em Lages, e vão ficar cerca de 10 dias aqui na região, visitando esses empreendimentos de Pedras Brancas, e de outras regiões também, e depois o Jardim da Serra, para ajudar a fomentar e dar essa visão de produto turístico mesmo, de pacote turístico, e começar a fazer essas empresas a terem um giro maior com o turismo e ganhar mais dinheiro. Legal. Eu vou falar também 3 exemplos práticos aí.
né? Que só consegue, que a pergunta era essa, né? Trabalhando em rede, se conseguiria vender mais, articular mais, né? Um exemplo que a CDL está fazendo nesse momento, que é um investimento de mais de 30 mil reais para fomentar as vendas, que é um festival de prêmios que a gente está fazendo. Não há investimento nenhum por parte do empresário, e é bom a gente às vezes frisar, porque fala-se às vezes, tudo eu tenho que pagar, tem custo, né, Emerson, disso, daquilo, e na verdade a grande maioria das vezes não tem. Então essa é uma ação específica, claro, num nicho de quem é associado, mas é trabalhar em rede, aonde não há investimento nenhum com esse momento de pandemia, para que a gente consiga fomentar, né, as vendas de qualquer segmento, não só do varejo, qualquer segmento, e hoje todo mundo vende, né? Então, qualquer segmento que trabalhe com venda, ela tem a possibilidade de participar num movimento desse, de premiar lá o seu consumidor e sem custo nenhum. E um outro que a gente acabou de acontecer, e que as pessoas não têm ideia, quem estava envolvido diretamente, aí o Altenir, principalmente, eu não sei se chegou esses números na mão dele, mas foi investido quase 200 mil reais diretamente nos empreendedores no segmento gastronômico do Festival Gastronômico. Quase que 200 mil reais. Mas Jonathan, quase 200, sim, 200 mil reais em mídia, 200 mil reais em toda a programação que teve, e melhor, sem R$1 de investimento do empreendedor. Ele conseguiria ir sozinho? Nunca, nem perto. Não teria esse acesso. Né? É um segmento específico, sim, mas movimentou ali 53 empresas, né? Foram, nesses 20 dias de evento, mais de 34 mil pratos vendidos, e o investimento em cima, e esse é investimento direto em cima do empreendedor, 200 mil reais. Então, quer dizer, olha, uma ação dessa, e só aconteceu porque estava no associativismo, estava em rede. E outra, a gente acabou de falar, hoje eu tive uma informação de um empresário do Calçadão, não da Praça do Calçadão, ali onde foi revitalizado, que depois do movimento, depois da revitalização daquele espaço, aumentou o movimento. Então, também uma ação feita de forma coletiva e que já está gerando mais venda, porque ficou um lugar mais atraente, mais limpo, mais claro. Nós tínhamos um problema naquele calçadão, o consumidor que ia na parte, que passava só na parte de baixo, não visualizava as lojas de cima e vice-versa. Hoje não, para qualquer, se você está na parte de baixo, você enxerga em cima e do outro lado a mesma situação. Então, são pequenas ações que às vezes a gente no dia a dia não percebe. E o Altenir comentou ali também, além da movimentação que a gente fez aí com relação à revitalização, houve todo o envolvimento de qualificação, né, Altenir? Que também os empresários só tiveram acesso porque estavam as entidades envolvidas. Então, houve um investimento, a gente falava ali, a nossa parte é da porta para dentro, né? A gente sempre falava isso nas reuniões, né, Altenir? E o poder público da porta para fora, mas sempre articulando. Então, houve também, e ainda vai ter ainda, tanto é que esse projeto ainda não, ele deu um tempo, mas ele não finalizou, e a gente tem muitas coisas boas, como, por exemplo, o ano que vem, agora, o próximo, a gente entrar aí com um projeto de lei para despoluir toda a parte visual do centro, a gente fala aí no contorno da Cará, para que a gente deixe a nossa cidade mais limpa, mais, né, despolua a questão visual. Então, isso também gera venda, Cleiton, né, que era o que estava perguntando. Então, isso só acontece porque a articulação, há uma comunicação em rede, né? Eu vou fazer um resumo aqui para os nossos empreendedores para ver se vocês estão de acordo. Então, uma das coisas que beneficia, com base no que vocês falaram, é ter conhecimento e qualificação, principalmente a nível de mercado, com uma expertise maior, e isso é uma coisa que a rede me permite ter muito mais do que eu buscando sozinho, né? O segundo item, ações, promoções, benefícios para que os meus clientes recebam e com isso eu venda mais, né? Isso também é um benefício da articulação em rede, a melhoria do calçadão, que o cara fica com acesso mais rápido, reivindicações coletivas e assim por diante. E uma característica que eu vou complementar aqui, que eu peguei e não ficou muito claro ainda falar de vocês, mas é esse reconhecimento desses empreendedores que se destacam, né? De eles se usar. Hoje, um empreendedor
que se envolve lá no CDL, se envolve no Sebrae, quando o Sebrae tem uma ação, ele chama primeiro esses empreendedores envolvidos. Então, esse potencial de reconhecimento, de criação de autoridade através da rede é um potencial que esses canais como Sebrae, CDL e Orion permitem que a gente consiga fornecer isso ao empreendedor que se envolve. Vocês concordam com isso? Posso sintetizar assim para o pessoal? Exato, Cleto. O crescimento pessoal e profissional também é bastante relevante, né? A gente ouve esses depoimentos constantemente quando as pessoas começam a participar de um grupo, começam a participar de uma iniciativa dessas. O círculo de relacionamento, o quanto essas pessoas agregam de experiência e de conhecimento, não só para os seus negócios, também é um ganho de atuação em rede. Show de bola. Vai lá, Emerson. Perfeito. E eu aqui, pessoal, lembrando de deixar aberto, e quem quiser fazer pergunta, pode abrir o microfone e fique à vontade. Eles estão preparados para responder as perguntas, é bem difícil, né? Como sempre. Mas, assim, eu olhando, assim, como empreendedor, começando, assim, a pandemia veio ensinar bastante a importância de a gente trabalhar em rede, né? Talvez os empreendedores, eles não tinham essa consciência. A gente sabe que, historicamente, o pessoal tem a cultura de pensar só no seu próprio umbigo e tal, mas eu acho que a pandemia veio ensinar pra gente que é importante agora a gente trabalhar pelo coletivo, né? As coisas que eu fazia sozinho, talvez eu não conseguiria sustentar. Então, agora eu precisei de parceiros, me unir com meus concorrentes para a gente buscar uma taxa melhor para um produto ou para um serviço, né? Então, a gente tem que ter mais essa consciência. Eu acho que esse movimento que os empreendedores vão fazer para se vincular a essas instituições, organizações, enfim, ou alguma ação, vai ser maior porque eles entenderam essa necessidade, né? E sempre frisar que todas as entidades, como Orion Park, Sebrae, CDL, a ACIL, estão de portas abertas para receber esse tipo de empreendedor e estão de portas abertas para receber essas boas intenções para a nossa cidade, né? A gente frisar novamente que é um canal, né? É um canal para a gente deixar um legado, é um canal para a gente deixar um impacto para a nossa cidade. Eu vejo que particularmente, quando não tinha contato, eu tinha muito preconceito mesmo. Quem participa da CIL ou da CDL só a galera rica ou galera do filho de empresário. E não, cara, não é bem assim. A gente entende, eu falo isso porque eu não tinha essa visão da importância de uma entidade para a nossa região. Agora, um pouco mais maduro e entendendo a importância de uma entidade, eu consigo compreender qual que é o papel dela para a sociedade, tanto para a comunidade quanto para o empreendedor. E eu saber que eu tenho uma entidade que pode avalizar ou pode potencializar o meu pensamento, como se eu me tornasse mais forte, sabe? Então, eu saber que existem essas luvas para eu vestir, para eu poder dar porrada, é muito importante. Emerson, né? Tu toca nesse assunto e é importante porque, infelizmente, né, as pessoas que não participam ainda têm aquele preconceito da panelinha, né? Eu sempre falo, gente, vamos criar um panelão, vamos participar e vamos entrar nessa panelinha e fazer com que ela cresça, porque não existe, e é de fato, não é só de teoria, não existe fechado, não existe. Com certeza, todas as instituições organizadas, há algumas regras, e nem pode ser diferente, mas ela não é exclusiva, né? Ela não exclui, ela né, tem as regras que é a formalidade do processo, e até para qualquer organização tem que ter isso, mas ela é inclusiva, então pode participar, né? E aí, aproveitando, a gente tem inclusive eleição o próximo mês. Mas quem é que participa? Na verdade, todos hoje, os 1.100 associados, 1.000 e poucos associados que nós temos, todos têm a condição, inclusive, de dizer, eu quero que o presidente, que seja o candidato, eu quero que ele participe, ou seja presidente ou não. Então, tem a condição de participar, então ela é aberta de fato. Mas eu não sei se vocês já comentaram, Emerson, e até o Clayton, com o grupo que está aqui, mas a gente falou ali, foi uma das perguntas, das instituições fortes. E até então, inclusive o próprio projeto do Orion Park, eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade de conversar sobre as ações da cidade, o Orion eu cito muito, que para mim, não para mim, acho que para nós, mas enquanto CDL falando, para nós é um orgulho, porque dos 13 projetos que tem hoje no Estado,
em pleno funcionamento, e aí me corrija se eu estiver errado, é o nosso, porque os demais não estão em pleno funcionamento. Então, isso a gente tem que falar. Ah, mas não, tem que ser falado, porque realmente pode não estar daqui a pouco como a gente gostaria, que eu acho que está muito bem estruturado, muito bem sendo conduzido, mas a gente tem que falar disso, e às vezes até quem está lá no dia a dia dentro do Orion não sabe. Então, acho que é importante também a gente frisar, a gente sempre fala isso. Então, a gente tem muita coisa boa na cidade, realmente, e a gente precisa enaltecer isso, né? Perfeito. O Cleto vai falar aí. Pode falar, Cleto. Não, pode ir. A não ser que seja uma outra pergunta. Não, eu ia mudar de assunto já. Ah, tá. Mas, então, deixa eu só complementar o Jonathan, então, e também contextualizando o pessoal. O Jonathan, ele fala de uma questão de realmente, assim, da gente entender que a entidade está para valorizar, a rede está para valorizar o pensamento coletivo, né? Ou a intenção coletiva, ou toda uma reivindicação coletiva. Saindo um pouquinho do cenário de Orion, né, vou falar da atuação muito das entidades agora no período da pandemia na Secretaria de Saúde e na Prefeitura, né? A gente escuta umas baboseiras, né, Jonathan, às vezes, o CDL manda no prefeito, o CDL, né? Mas eu vou falar para vocês assim de forma aberta para vocês entenderem a função da entidade. A entidade, ela vai lá, ela leva a necessidade de um determinado setor ou qual ela representa, certo? E apresenta todos os argumentos e, principalmente, aberta a escutar, né? É o canal de comunicação. Se chegar hoje só vou pegar aqui, vai pegar só o Juliano vai chegar lá no poder público e ele vai chegar lá no poder público e ele vai dizer assim, olha, eu vim aqui reivindicar porque eu acho que determinado setor tem que voltar à atividade. O setor público, o poder público vai ignorar ele. Por quê? Porque não tem representatividade. E olha o termo que eu estou usando, representatividade. Quando vem uma entidade, e ela já vem, como o Altenir falou, vem com 1.200 pessoas em conjunto. Não vai ali fazer um pedido por causa do Juliano, ela vai fazer um pedido por causa do coletivo. E vai reivindicar situações para o poder público. E isso é importante. E, ressaltando, a condução dessa realidade aí, né, é exemplar aqui na nossa cidade. E a abertura, né, Jonathan, de realmente poder chegar e conversar, e realmente trazer aquilo que é de interesse. Independente, falo isso agora, um olhar um pouco mais de fora do processo, muito mais do outro lado da mesa, dizendo assim, não tem jogo de interesse, bem pelo contrário, gente, bem pelo contrário, vir argumentar, olha, eu acho que nós queríamos ver a possibilidade de abrir tal setor por causa disso, aquilo, então vamos sentar e vamos ver como é que pode funcionar e tudo mais. Essa representatividade que eu acho que é o que mais empodera o movimento em rede, né? E aí eu vou passar para uma outra pergunta, e eu não sei qual é a programação do Emerson aí, mas eu queria que a gente falasse disso, do projeto Estreitando Laços, né? Que é realmente um trabalho em relação ao coletivo, em relação à cidade e principalmente do fortalecimento da articulação em rede. Estreitar laços na nossa cidade está baseado e estruturado nessa articulação em rede. Como vocês convidariam esses empreendedores que estão aqui, né, o Juliano, a Jaqueline, a Cris, que acabou de cair e voltou, para que eles entendessem o Estreitando Laços, o que ele é e o que eles podem, e por que eles podem se fazer parte desse processo. Tá? Faço essa provocação aí para vocês. Depois o Emerson que se vire aí com o restante das perguntas. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu acho que a gente tem que contextualizar o seguinte. A nossa cidade, a nossa região, se não é a melhor que existe para morar, é uma das melhores. Nós temos aqui as condições que dificilmente a gente encontra em outras regiões. Nós gostamos da nossa cidade, nós gostamos da nossa região, nós escolhemos morar aqui, nós queremos morar aqui. Mas ela precisa de alguns ajustes, ela precisa ainda melhorar em alguns requisitos. E foi para isso que se criou, com esse contexto, né, não para isso, mas com esse contexto, se criou esse movimento do Estreitando Laços. Então, o primeiro convite, Cleiton, seria para que as pessoas acessassem o site do movimento
novostropeiros.com.br, e lá vocês vão ver um estudo feito, muito bem feito, aliás, da nossa região, das potencialidades que nós temos, das dificuldades, das etapas que a gente precisa superar para ficar uma região melhor ainda para a gente morar. Foi desenvolvida uma metodologia chamada metodologia dos 8 tentos, numa alusão ao laço que todos nós conhecemos, onde cada tento é um segmento ou uma temática. E aí as pessoas se reúnem ao redor dessa temática para desenvolver, para discutir projetos, alternativas, soluções, para que a cidade melhore sob aquele ponto de vista. E à medida que a gente melhora aquele ponto de vista, à medida que a gente começa a trabalhar naquele tento, esse tento se fortalecendo, ele fortalece os demais. Então, a gente trabalha comunidade, e a comunidade fortalece a parte da... deixa eu fazer o contrário aqui. A gente trabalha criatividade, a criatividade fortalece a comunidade. Você fortalecendo a comunidade, você vai impactar na parte do turismo. Então, todos esses tentos estão entrelaçados, e à medida que você fortalece um, você fortalece todos. O objetivo por trás disso é criar opções, criar alternativas, e fazer com que o lajeano seja o protagonista do nosso desenvolvimento. Por muito tempo, a gente ficou esperando que o desenvolvimento viesse de fora. Alguém apertasse um botãozinho ou sacudisse uma varinha mágica e a cidade se desenvolvesse. Não, nós, entidades, e nós, pessoas físicas também, que fazemos parte e que podemos fazer parte desse movimento, somos os protagonistas, os responsáveis por melhorar a nossa cidade. Claro, dentro de uma condução metodológica, dentro de um processo organizado, mas nós temos como fazer isso. Então, a primeira etapa, a primeira parte, seria convidar as pessoas que ainda não conhecem a conhecer esse material. Lá tem muita coisa que, às vezes, a gente precisa refrescar a nossa memória, né? No dia a dia, na correria, ou até mesmo da nossa natureza, a gente acaba tendo uma tendência a valorizar um pouco mais as deficiências e não valorizar na mesma medida ou até em medida maior as nossas coisas boas, as nossas potencialidades, nossos pontos fortes. Então, quando a gente faz uma leitura daquele documento, a gente volta a reforçar a nossa crença e o nosso otimismo de que nós podemos fazer daqui, sem dúvida, fazer daqui o melhor lugar para a gente morar. Então, para isso a gente precisa ajudar as outras pessoas também. Para isso a gente precisa ajudar para que todos cresçam. E lá vocês conseguem identificar várias oportunidades e aí cada um vai saber onde se encaixa melhor, onde se sente mais à vontade em fazer parte desse movimento. É isso aí. Eu só complemento dizendo que, inclusive, dentro de tudo isso que o Altenir falou, né, que ali tem a questão do movimento do novo tropeiro, né, que é pensar realmente diferente, que é agir diferente. Eu sempre falo, a mudança, em primeiro lugar, depende de nós. E aí é o eu. Eu não gosto muito do eu faço, eu não. Mas nesse sentido porque se eu não quiser mudar, eu enquanto indivíduo, eu enquanto pessoa, não vai. E aí sim trabalhar o coletivo, que é o que o Altenir falou. Então, a gente tem muito potencial de fato da nossa cidade, mas se nós não mudar o nosso pensamento, né, nós sermos de fato mais positivo, olhar não só a coisa quebrada, mas como eu posso consertar ela, aí a gente começa a mudar a cidade, que é isso que a gente quer, né? E é isso que o novo tropeiro, o Estreitando o Laço, o movimento veio para isso, né? Perfeito, Jonathan. Uma coisa que eu acho que é fundamental de todo esse processo é o senso de autorresponsabilização do cidadão lajeano, né? Cara, Lages não tem nada. Peraí, mas o que você está fazendo para Lages? O que você está fazendo por Lages? Ah, porque Lages só tem o bar, só tem a galeria, só tem o YX. Cara, então abre outro bar, então. Assuma o risco quanto empreendedor, invista a tua grana, bota a grana em Lages, vamos ver como é que... É muito fácil a gente julgar, e a gente escuta muito esses julgamentos, né? Só que eu acho que tá mudando, né? Com esses exemplos
dos novos tropeiros e essas outras ações são exemplos para começar a motivar e fazer com que as pessoas comecem a acreditar na nossa cidade, né, de verdade. E baseado nisso, nessa visão, assim, eu queria uma resposta, assim, de vocês. Essa pergunta é para o Clayton também, para o Jonathan e para o Altenir, né? Do coração de vocês, o que vocês esperam do futuro de Lages, do futuro da nossa região? Como que vocês enxergam, assim, já que vocês são grandes articuladores dessas pontes, né, dessas redes, né? O que vocês esperam do futuro de Lages, assim? Vou deixar a sua visita primeiro. Então vamos por ordem alfabética. Eu espero uma cidade com muito mais oportunidades. Eu espero uma cidade que tenha pouca desigualdade, uma cidade em que as pessoas não precisem ir embora, deixar suas famílias para buscar alternativas. Pelo contrário, que ela ofereça oportunidade para aquelas pessoas que saíram retornar. A gente já está começando a ver alguns casos desses, tá? Então, não é um sonho distante, né? É uma realidade que pode ser transformada. A velocidade e o sucesso, a efetividade dessa transformação vai depender da gente, de todos nós, de cada um fazendo a sua parte e que nós estejamos juntos buscando soluções convergentes dentro daquilo que cada um faz. Então, eu, dentro do meu espaço, do meu trabalho, da minha atividade, eu tenho que saber que eu estou fazendo parte desse esforço coletivo para melhorar a nossa cidade, né? Nós temos alguns problemas sociais, temos, sérios, são sérios, mas você, Emerson, falou lá no começo da questão do ecossistema, né? Nós temos que pensar a nossa sociedade nesse sentido. Se nós melhorarmos esse ecossistema de empresas, de empreendimentos, de oportunidade, de geração de renda, nós vamos estar indiretamente ajudando também a melhorar nossas questões sociais da cidade. Nós vamos começar a fazer uma cidade pensar diferente, agir diferente, e quando a gente conseguir metade mais um das pessoas, nós não precisamos envolver todas as pessoas, nós precisamos envolver metade mais um. Aí nós seremos maioria, e aí nós começaremos um círculo virtuoso, onde cada ação vai reforçando a ação seguinte, cada ação vai maximizando o resultado da ação anterior, e aí sim nós vamos ter a cidade e a região que nós sempre desejamos. Visita primeiro, Jonathan. Legal, Tenir. Então, só para não ser repetitivo, né, eu gosto de falar muito nisso, e não sou político, e não sou candidato, mas nós estamos num momento importante, e que, independente se a gente goste ou não de política, tudo se faz com política. E não só política partidária, política, inclusive, do que nós estamos conversando aqui. Então, o que eu espero, de fato, da nossa cidade é que a gente tenha uma participação mais proativa, né, e inclusive de escolha de quem está nos representando, porque isso também, ela pode ser, quer dizer, só não pode não, ela é um ponto positivo, muito positivo, como pode ser um ponto muito negativo para que a nossa cidade possa prosperar. Então, a gente tem que, em algum momento, participar. E quando a gente fala, ou melhor, quando eu falo em participar, não ir lá ser candidato disso, daquilo, mas ter as rodas de discussões entre família, entre os amigos, entre colegas de trabalho, porque isso acaba, infelizmente, eu posso falar tempo atrás, isso nos atrapalha, inclusive, no desenvolvimento da nossa cidade. Então, o que o Altenir falou, não vou ser repetitivo, mas que a gente tem uma participação um pouco mais efetiva nisso, porque isso, infelizmente, nos atrapalha muito. E ainda mais nós, que somos uma cidade com uma dependência que deveria ser diferente, mas nós temos uma dependência do setor público muito grande, pelo fato até da questão econômica da cidade. Então, a gente precisa ter gestores que realmente pensem com inovação, pensem diferente, pensem de trabalhar e fazer o que a gente está fazendo, e até nem estou dizendo que esses não fazem, mas pode fazer muito melhor, né? Inclusive desde o vereador, do próprio prefeito, falando do nosso campinho aqui, o momento que a gente está para frente. Então, né,
assinando o que o Altenir falou, dou mais essa contribuição aí no sentido de realmente uma participação mais efetiva, e aí até nós, inclusive, de cobrar, porque a gente, inclusive, faz algumas ações, e aí falando enquanto entidade, aonde o candidato vem, promete isso, promete aquilo, e nós temos que, depois de ele ser eleito, ir lá e cobrar, de cara, ó, tu fez isso aqui, ó, tu prometeu isso aqui para o segmento A, B, C, e aí, vai fazer ou não vai fazer? Então, a gente também tem que ser mais proativo nesse sentido, para que, de fato, as coisas aconteçam e a gente saia um pouco do discurso, né? Então, além do que o Altenir colocou, eu incluía isso aí também. Agora, só para complementar também, para não ser repetitivo, mas o que eu desejo é uma sociedade capaz de ser participativa e proativa. Eu acho que a partir do momento que a gente conseguir ter esse empoderamento da nossa sociedade, da nossa comunidade, de que ela pode participar, porque eu acho que isso é importante, né? A comunidade saber que ela pode participar e ela ter abertura para ela poder participar também, isso é importante, nós vamos ter uma sociedade participativa. Eu acho que hoje a gente existe já nesses últimos anos, abriu-se muitas portas para a participação de todos que querem mudar a cidade, mas a gente ainda sente esse entrave da proatividade em prol da mudança. É mais fácil ficar em casa reclamando, né? Então, eu acho que isso ainda é muito forte aqui na nossa raiz, aqui na nossa realidade, né? Então, acho que isso é um ponto que eu desejo que a cidade evolua muito, porque eu quero viver aqui ainda durante muito tempo, né? E espero que, como o Jonathan falou, a gente possa ter isso em todos os níveis, desde a iniciativa pública, da privada, do terceiro setor, esse comprometimento em cada vez querer mais. Não há nada de errado em querer fazer mais, eu acho que não há nada de errado em querer mais, em querer resultados melhores, e inclusive ganhos maiores, se todos pensarem e caminharem para esse mesmo caminho, né? Então, acho que isso é possível e viável, acho que a cidade só cresce se todo mundo for nessa linha. Perfeito. Olhando a visão de vocês de futuro, né? Por que eu fiz a pergunta? Porque vocês não ficam só no discurso, vocês entregam, realmente. Vocês botam a mão na massa para que as coisas aconteçam. E eu, olhando como cidadão jovem que empreendo, eu olho para a cidade assim, cara, agora parece que dá para fazer daqui mesmo, né? Eu tô tendo a oportunidade de enxergar o que está acontecendo de uma forma mais aproximada. E a gente consegue descobrir quanto capital intelectual a gente tem aqui, quantas pessoas legais a gente tem aqui, quanta força a gente tem aqui. Por mais que ainda é pouco, a gente pode maximizar isso. Tem aquela galera do bairro lá que tem muito potencial também. A gente tem que chamar esses caras para jogar junto, né? Então, eu vejo Lages como um grande potencial, não só para a área da tecnologia, mas para outros segmentos, porque a gente tem um capital intelectual legal. Tem muito capital intelectual voltando, como o Altenir falou, por causa da qualidade de vida. A gente mora numa cidade muito legal. Sim, passei pelo centro lá, meu Deus, vou parar o carro aqui porque eu preciso andar nessa praça, porque está muito bonito lá. Realmente está dando gosto de ver as coisas. As ações que estão acontecendo já estão ganhando mais notoriedade do que as coisas negativas, né? Então a gente está aprendendo a olhar o lado positivo das coisas. Eu acho que essa atuação em rede, esse olhar sistêmico de saber que, opa, apesar de eu trabalhar só com o meu segmento, o que eu faço aqui contribui como um todo. O que eu faço no segmento Y aqui contribui pro geral da cidade. Não é porque, eu trabalho com tecnologia, eu não vou me envolver com a galera do comércio. Não vou me envolver com a galera dos bares e restaurantes. Não, muito pelo contrário. A gente sabe que cada um jogando no seu jogo, que sabe jogar muito bem, com uma visão de contribuição para a cidade vai ser fundamental. E eu fico feliz do rumo que a cidade está tomando, e eu sei que a gente aí vai chegar muito longe e que dá para sair de Lages para o mundo, sim. E já para encerrando o nosso bate-papo, gostaria aí novamente de agradecer a presença do Jonathan, do Altenir e do Clayton também, agradecer a participação aí, a parceria da Prefeitura de Lages em todas as nossas ações, e gostaria de deixar aí uma palavra final para o Jonathan. Fique à vontade, Jonathan, para fazer essa palavra final aí do que você acredita sobre o nosso bate-papo aí, para a gente poder dar os encerramentos. Então, Emerson, só agradecer aí, né, a oportunidade de a gente estar batendo um papo aí, né, não só vocês, como todos, a companhia e parceria sempre do Altenir, o próprio Clyde, e todos os participantes, e dizer assim, a gente falou, e claro que tudo que a gente falou não é fácil,
Mas, assim, ó, quando a gente tem objetivo e é esforço, a gente, né, tenta fazer uma ação, às vezes não dá certo, e claro que isso faz parte do jogo. E o que a gente falou, às vezes, na fala, parece ser fácil, mas todo dia é um dia. Mas se a gente quer, né, tem um objetivo, tem uma meta, tem um planejamento, tem um alvo a atingir, a gente consegue. Então, o que eu quero dizer aí para os empreendedores, né, por mais que não seja fácil, né, tem toda uma estrutura, né, do Orion, das instituições, CDL, a CIL, né, que podem estar auxiliando no processo para que você, né, consiga, às vezes tem que subir de degrau em degrau, e você, com a ajuda dessas entidades, você já pode pular de 2 em 2, de 3 em 3, facilita, resolve o problema. A gente não está prometendo algo, né, não quer dizer que a gente vai resolver todas as soluções, mas quando tu trabalha em rede, tu trabalha junto com as instituições e com pessoas, facilita. Você pode encurtar bastante, né, o teu caminho. Então, essa mensagem final, e agradecer mais uma vez aí, conte sempre com a gente, enquanto CDL, enquanto Jonathan, estamos aí para auxiliar no que for possível, e quando não der, a gente vai falar que não dá, né, às vezes não dá. Obrigado. Valeu, Jonathan, muito obrigado aí pela participação. Altenir, agradecer aí o bate-papo, fica à vontade. Eu quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade, quero agradecer a parceria do Orion, da CDL, das outras instituições também que estão sempre com a gente, e fazer uma menção especial a vocês que estão participando desse programa de aceleração. A diversificação e a efetividade dos pequenos negócios vão fazer a diferença na nossa cidade. A gente vai conseguir chegar onde a gente quer chegar com a força dos pequenos negócios. E vocês que estão aqui, essa hora, participando desse evento, no 19º encontro, continuem participando de outros eventos, agora que vocês já têm esse relacionamento com o Emerson, com o Clayton, vejam o que mais que vocês podem se apropriar de soluções, de apoio que o Orion tem. Você já tem agora o contato do Jonathan, vejo que a CDL pode auxiliá-los, vocês têm agora também o meu contato do Sebrae, vejo que o Sebrae pode ajudar vocês, porque é nessa interação que a gente vai conseguir fortalecimento dos pequenos negócios. E pelo fortalecimento dos pequenos negócios, nós vamos chegar mais rápido no nosso desenvolvimento. Então, agradecer a oportunidade, parabenizá-los pela iniciativa e dizer que a gente está à disposição. Show, Altenir, muito obrigado. Clayton. Emerson, vou deixar você encerrar a live aí, então, só agradecer aí a participação de todos, agradecer o Jonathan do CDL e o Altenir do Sebrae, mais uma vez, aí, por serem parceiros do projeto do Acelerador de Pequenos Negócios, né? Eu acho que são pequenas ações, né? É uma parceria, é um pouquinho de trabalhinho do CDL, é um pouquinho de trabalho do Sebrae, todo mundo fazendo um pouquinho que a gente consegue oferecer esse serviço aqui, essas capacitações gratuitas aqui para o pessoal que está participando, e acho que a gente consegue construir muito, né, a partir do momento que a gente consegue articular em rede, né? Esse projeto da aceleradora é um projeto de articulação em rede, é um projeto, primeiro, da rede interna do próprio Orion, né? Todo mundo, eu não sei se vocês têm conhecimento, até os que estão aqui, né? Todo mundo que trabalha fora do horário dentro desses projetos, né? A Júlia, o Emerson, eu, a Fabrícia, a gente é um plus que a gente faz em prol de vocês, da sociedade. Tá aqui o Jonathan, não está no horário do trabalho dele, o Altemir não está no horário do trabalho dele, tá todo mundo aqui disponibilizando um tempinho para ajudar alguém a crescer, que nesse caso aqui são vocês. Então, agradeço de coração a parceria Jonathan, Altemir, o pessoal do Orion que é parceiro aí, Fabrícia, Emerson, Júlia, obrigado por vocês estarem aqui, e principalmente parabéns, Jaqueline, Juliano, Cris, por vocês estarem aqui, continuando nesses encontros, e participem. O CDL tem certeza que está de portas abertas para vocês, para auxiliar vocês, para fortalecer o negócio de vocês. O Sebrae da mesma forma, né, capacitando, dando linhas, utilizem os serviços que o Sebrae tem, né, principalmente para os pequenos, né, Altenir? Tem toda uma frente de trabalho fundamental aí para o pessoal de serviços que vocês podem estar aproveitando para o negócio de vocês hoje, né? Busquem o Orion está totalmente à disposição e a gente continua aí. Espero que a gente possa encontrar vocês em mais outros momentos, principalmente lá junto no Sebrae, no CDL, vendo o rosto de vocês aí empreendendo e principalmente
né, tornando case de sucesso. Forte abraço a todos. Valeu, Clayton, obrigado. E, gente, para encerrar aquela finalização, né? A gente, quanto empreendedor, não é sobre só o nosso negócio. Então, a gente tem que ter ciência, a gente tem que ter a responsabilidade pelas ações que acontecem na cidade. E estar envolvido em rede, estar dentro das instituições, é o principal meio de a gente entregar esse valor, entregar esse legado para nossa cidade. Então, quero ver vocês aí envolvidos nas ações, tem muita coisa, tem muita oportunidade, tem muita coisa para ser feita, tá? E, novamente, agradecemos a participação de vocês, que a gente está à disposição aí. E semana que vem, a nossa última aula da turma, né? A gente vai fazer um encerramento, fazer um bate-papo bacana. Estou bem orgulhoso, bem contente de tudo que está acontecendo. Tem resultados, as pessoas estão indo para frente, as pessoas estão se empoderando e descobrindo que dá para fazer muita coisa. Isso deixa a gente muito feliz. E aqui, a nível de Orion Park, a gente acredita que está atingindo o nosso objetivo, sim. Gente, boa noite para vocês. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Altenir. Obrigado, Clayton, Júlia, Fabrícia, a Jaqueline, Juliano e Cristiane. Muito obrigado aí pela noite e até mais, gente. Valeu!